pode parecer simples, mas ele pode realmente mudar a forma como você tem visto muitas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje. E se você chegou nesse vídeo, provavelmente você é um escolhido. Porque se isso está acontecendo, se o que eu vou te mostrar nesse vídeo está acontecendo na sua vida, é porque provavelmente Deus te escolheu para algo muito maior. Mas antes de eu te explicar o que você foi escolhido, você precisa entender algo. Todos nós fomos escolhidos para duas coisas. Primeiro, você tem um chamado que Deus escolheu para você, que é específico. Mas também existe um outro chamado, que é o chamado que é para todos nós, para todo ser humano. E antes de eu te revelar o chamado que Deus ele tem específico para a sua vida, você precisa entender o chamado que é para todos nós. E esse chamado ele está desde o Gênesis. Quando você vai ver Gênesis capítulo 2, capítulo 1, já mostra que o povo de Deus, quando Deus ele cria realmente o ser humano, ele tem como objetivo adorar ao Senhor. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Só que o problema é que o ser humano ele começou a se distrair. Ele deu ouvidos à serpente. E por isso ele continua adorando, só que não a Deus. Começa a adorar o seu ego, começa a adorar tantas coisas, a prostituição, a imoralidade, a mentira, a luxúria, várias coisas, o dinheiro. Ou seja, o ser humano ele sempre vai adorar algo. O ser humano ele é uma fábrica de ídolos. E para isso a gente precisa entender o que você tem adorado. O que você tem colocado como sendo a sua vida. Nós, como filhos de Deus, temos a missão de adorar a Deus. De adorar ao Senhor, que é o único. Aquele que deve ser glorificado, o único que deve ser honrado, que é Jesus Cristo. E a partir disso você entende, porque lá em João, se eu não me engano, capítulo 14, versículo 7, diz que a vida eterna é essa, conhecer a Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Ou seja, está falando sobre um chamado que todos nós temos. E o maior chamado é conhecer a Deus. Afinal, lá em Romanos 12:2, pode parecer que esse versículo não tem nada a ver, mas talvez o que eu vou te mostrar aqui tenha sido algo que nenhum pastor falou para você. Ninguém, você nunca ouviu isso na sua vida provavelmente. Romanos 12:2 diz: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu te pergunto, qual que é a boa, qual que é a perfeita e a agradável vontade de Deus? É o próprio Cristo. Para que a gente possa experimentar Cristo em sua plenitude, para que a gente possa entender Cristo em sua plenitude, primeiro a gente precisa ter uma mente renovada, uma mente transformada por Ele. E a partir disso, sim, que a gente vai poder ter uma vai poder entender e glorificar Deus como Ele realmente merece. Então assim, eu vou até me afastar um pouco da câmera, porque o que eu vou te mostrar agora é algo que vai ampliar um pouco mais do que eu já tenho dito. Primeiro, então, a gente falou sobre a questão de você ter um chamado que é para toda a igreja, para todo ser humano. E o ser humano, ele começou a se distanciar a partir do pecado e começa a adorar outras coisas. Ou seja, nosso chamado foi deturpado. E já parou para pensar que muitas pessoas, elas querem descobrir qual que é o chamado específico, mas ainda não têm cumprido com o seu chamado principal, que é glorificar a Deus. Ou seja, muitas pessoas estão caindo no erro de que, eu vou adorar a Deus, eu vou glorificar ao Senhor, mas elas ainda também não descobriram qual é o chamado específico. Ou seja, existem esses dois viés. E para que você descubra o seu chamado específico, você primeiro precisa estar cumprindo com o seu chamado principal, que é adorar a Deus. E esse chamado principal vai fazer com que você cada dia mais tenha intimidade com o Senhor. Você descubra aquilo que está escondido no coração do Senhor. E a partir disso ele vai te revelar o propósito pelo qual você está aqui. Não sei, o seu propósito pode ser pregar para as nações, pode ser gravar vídeo na internet, pode ser abrir a porta da sua casa para que haja uma célula. O propósito pode ser você fazer comida na igreja, pode ser você ajudar pessoas, eu não sei. Desde aquele que o ser humano vê como mais simples até o mais extraordinário. Sabe? Porque para Deus não existe isso. Um chamado ordinário e extraordinário. Não. Muito pelo contrário. Existem pessoas fazendo cruzadas por aí, mas em uma vida que não agrada a Deus. E existem pessoas que estão servindo o cafezinho na igreja e estão fazendo muito mais a obra. Então não é pelo cargo.
é pelo coração, é pela motivação pelo qual você está fazendo, ok? Então assim, se você entender isso, agora já mostra que você é um escolhido. Já mostra que se você adora a Deus, se você glorifica Ele, você foi escolhido para algo. Só que talvez você não tenha descoberto. Em um determinado momento, Deus ele vai te mostrar. Isso acontece de maneira natural, quando você começa a glorificar a Deus, quando você começa a exaltar. E agora vem um ponto, porque se você chegou nesse vídeo, esse é o ponto principal. Se você chegou nesse vídeo, tenha certeza que agora isso que eu vou te falar vai fazer com que você descubra realmente e comece a refletir, será que esse é o meu chamado? Será que foi para isso que Deus me chamou? Tem muitas provações, eu vou até virar aqui, muitas provações que você tem passado, dificuldades que você tem sofrido e não entende o porquê que isso está acontecendo na sua vida. Você não entende o porquê que, poxa, tem passado tanta dificuldade na área financeira, tem passado tanta dificuldade na minha área amorosa, sentimental, sabe, na minha intimidade. Tantas coisas que você tem passado. Você passou por traumas na sua infância. Você não entende, Deus, por que o Senhor permitiu com que isso acontecesse? Por que o Senhor permitiu com que esse trauma que está instaurado dentro de mim realmente acontecesse? Poxa, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. E você precisa saber de uma coisa. Toda ferida produz uma cicatriz. E através dessa cicatriz, Deus ele quer usar como remédio para outras vidas, para outras pessoas. A partir do momento que você é curado, a partir do momento que você glorifica a Deus, você adora Ele, você é curado porque em Cristo nós temos cura. E aí você já associa, entende? Poxa, eu passei por muita dificuldade nisso. Foi algo que eu fui realmente provado. E a partir desse ponto, pode ser que Deus esteja querendo te levantar a partir daquilo que você sofreu de trauma. A partir daquilo que você tem realmente passado por dificuldade. E hoje talvez você não entenda porque que tem sido tão difícil a sua vida. Porque tem sido tão complicado você agir de determinada maneira. Porque tem sido tão difícil, você tem feito tantas coisas, mas nada acontece da forma como você gostaria. Você passa por traumas, dificuldades, doenças. E aí, em um determinado momento, Deus muitas vezes vai querer te levantar. Porque Ele entende que se você passou por isso, se Ele permitiu com que isso acontecesse, é porque você é um escolhido. Para que vidas que muitas vezes estão sem esperança sejam reavivadas, recebam esperança a partir daquilo que você passou. Porque se você superou, Deus ele também pode te usar para que você faça com que outras pessoas elas tenham essa mentalidade de que, da mesma forma como você superou, elas também podem superar. Então é isso. Espero que esse vídeo possa ter aberto a sua mente para muitas coisas que você muitas vezes não compreende na sua vida. Porque se você tem passado essa dor, essa dificuldade, é porque Deus quer te levantar no meio dessa geração. Eu não sei se é para pregar para milhares, milhões, bilhões, ou é para pregar para a pessoa que está do seu lado. Mas independente, Deus ele te levanta por um propósito determinado. E se esse vídeo fez sentido para você, coloque aqui nos comentários se isso já aconteceu contigo. Se através de uma grande ferida, Deus ele cicatrizou e essa cicatriz fez com que pessoas fossem abençoadas, pessoas fossem transformadas. Me diz aqui nos comentários. Faz totalmente diferença para quem está assistindo o vídeo e lê esse seu comentário, para que a gente possa reafirmar, possa confirmar através da sua experiência tudo aquilo que está sendo falado aqui. Para ver que não é somente uma teoria, mas é na prática isso que acontece. Tá bom? Então, espero que esse vídeo possa ter feito diferença na sua vida. Espero que tenha te impactado, possa ter aberto a sua mente em algum quesito. Se você gostou, deixa o seu like. Também se inscreva nesse canal, porque eu estou aqui para que você possa se aproximar de Deus, para que você possa se tornar um homem segundo a vontade dele, que é um homem que realmente tem energia, que não procrastina, um homem que ele avança, que é forte fisicamente, forte mentalmente, próximo de Deus, que ele não fica jogando, deixando as coisas de qualquer maneira, não, mas ele tem foco, ele tem propósito. E é isso, se você é esse tipo de homem, se você quer se tornar também esse tipo de homem, se inscreva nesse canal. Aqui tem vídeo todo dia para te fazer esse perfil, se transformar em uma pessoa que muitas vezes era procrastinadora, uma pessoa que não fazia nada, mas agora avança todos os dias. Uma pessoa que realmente está compromissada com o seu propósito. E é isso, soldado. Se você gostou desse vídeo, até o nosso próximo. Te espero.